Qual a sua verdade, meu amigo? Rapaz, a gente vive um mundo e nesse mundo é muito louco porque a gente começa a viver no automático muitas vezes. E aí a gente acaba deixando a nossa verdade ir embora. Você começa a não mais se reconhecer a partir do momento que o tempo passa. E hoje eu venho me questionando muito sobre isso, qual é a minha verdade, o que é que eu venho trazer nesse mundo, o que é que as coisas, como elas deveriam estar na minha vida. Geralmente esses questionamentos vêm quando você não está bem. E não posso dizer que eu estou extremamente bem sobre as decisões, sobre as coisas que eu venho tomando em minha vida, né? Até porque eu vivo um momento de, sei lá, pensamentos, né? Sobre coisas que. Como eu tô levando a minha vida, será que é esse o jeito que eu quero viver? Será que é nesse momento que eu gostaria de estar? Ou que eu gostaria de estar fazendo? E eu percebo que tem coisas que sim, tem coisas que não, mas tem muita coisa que deve ser melhorada. E uma das coisas que eu gostaria de estar fazendo era estar aprendendo algo novo. E quando eu digo algo novo, pode ser qualquer coisa. E o que é que me impede, né? O que é que me impede de fazer isso? Por que eu não estou avançando e fazendo as coisas? Eu sinto que estou preso. E essa prisão, ela tá meio que atrapalhando como eu gostaria de estar vivendo. E estou vendo como eu posso me libertar dela. Porque, querendo ou não, todos nós temos a chave das nossas próprias prisões. Porque a prisão, ela nada mais é do que algo que você cria em sua mente. Algo que te deixa fixo. Seja por coisa social, seja por medo, seja por apego. Essas coisas vão se criando, você que vai criando, na verdade. E a expectativa que você tem é que isso é a verdade. E quando na verdade você não sabe o que é a verdade. Nunca vai saber. Você, por uma experiência, você deduz que as coisas necessariamente são daquela forma. Consegue compreender? Hoje eu tive uma conversa e isso ficou na minha mente, ecoando, 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 ecoando. Por que eu defino algo sendo que eu não tenho controle de nada? Hoje realmente eu fiquei incomodado com isso, porque certezas que eu tenho viraram incertezas. E essas incertezas criaram uma problemática, sabe? Tentar viver sem as certezas que eu já criei é como tirar o que eu sou, a essência do que eu tenho. E, cara, estou muito incomodado com isso que eu estou falando para vocês, mas é a pura verdade. Eu, eu meio que fui, como é que eu posso dizer, fui desafiado a entender que as coisas que eu acho que entendo, não entendo. Vídeo louco, tá? E recentemente acabei de ver pessoas que não têm essas dúvidas. Provavelmente elas devem ter, não sei, devem ter. Em algum momento elas devem ter, mas elas não se deixam ser travadas por esse tipo de questionamento.
Elas continuam fazendo as coisas e elas sabem onde quer chegar. Ela tem planos, ela tem um cronograma. E é o que é importante todos nós termos, porque por mais que a gente não sabe onde a gente está, não sabe o que a gente vai fazer da vida, ter um caminho, porque a gente não sabe o sentido, ninguém sabe o sentido. Todo mundo está no mesmo barco. Ser simples, ter momentos mais tranquilos, é de uma pureza absurda, porque ninguém sabe, ninguém vai para um lugar e vai dizer e sabe, tipo assim, aquilo é o sentido da minha vida, aquilo dali vai, é tipo assim, pô, não é, eu não tô conseguindo falar, tá complicado. Mas a questão é, não é que ninguém não sabe o seu sentido de vida, o seu desestamento, o seu foco, não. Não é isso. É que quando a gente bota numa ótica muito grande, a gente consegue perceber que parece que tudo que a gente faz é em vão. E o que a única coisa que vai fazer com que a gente tenha algum sentido é olhar para dentro de si e viver a vida à nossa maneira. Porque tudo o resto meio que parece que perde sentido. Na verdade, até isso, se você for um cara, sei lá, muito rigoroso, até isso parece que não tem muito sentido. Mas é a única coisa que faz um pouco de sentido. Consegue compreender? Você viver a sua maneira. Eu não digo que é viver o seu bel prazer, botar o seu prazer como religião. Não, não é isso que eu quero dizer. Porque existe aquela máxima, né? Minha religião é o meu prazer. Eu acho um tolo essa afirmativa. Mas viver com total controle sobre a sua vida. Viver fazendo coisas que você acha importante e não deixando outras pessoas decidirem, ou você deixar de fazer as coisas que você gostaria de fazer, independente qual o motivo seja. Todos os motivos são desculpas. Todos os motivos são desculpas no final das contas. Porque não existe motivo, não existe certo, não existe errado, não existe medo. Todas essas coisas são coisas criadas pela nossa mente. São coisas criadas para nos dar uma direção que talvez não seja a direção correta. Então, por que não fazer o que você tem em mente? Por que não fazer o que está querendo te motivar? É aquela voz interior, aquela voz na minha cabeça falando vai, faz, e algo me trava, algo me bloqueia. E esse bloqueio me destrói. Existe uma coisa que eu acho que é muito bom, que é verdade, é uma certeza, minha certeza, que talvez você concorde ou não, mas é que sempre quando eu estou bem, as coisas fluem melhor na minha vida. Faz total sentido para mim. E quando as coisas não estão bem, nada flui. O problema é que eu sou uma incoerência. Não, uma incoerência, não, uma inconstância absurda. No mesmo dia que eu estou bem, mais tarde eu posso estar mal. Na mesma semana que eu estou bem, na mesma semana eu estou mal. E é um ciclo maluco. E aí, ultimamente, eu acho que eu estou mais mal do que bem. E por isso, eu acho que eu tenho muitas coisas não estão andando na minha vida. E por que eu não estou mal? Será até isso que eu estou falando para vocês pode ser totalmente alterado daqui a pouco. Que é, por que eu estou mal? Será que é porque eu não estou vivendo a vida do jeito que eu queria?
ou eu estou vivendo a vida do jeito que eu queria? Tem dias que eu acordo muito feliz com a vida que eu tenho. Tem dias que eu acordo agoniado com a vida que eu tenho. E isso complica tudo, porque eu não tenho um direcionamento claro, sabe? Vou fazer isso porque isso vai me deixar constantemente bem e tudo que eu fizer eu vou ter ânimo para fazer as coisas. Tem? Complicado. Hoje é meio que talvez um desabafo, mas fui provocado, era a palavra que eu queria, não desafiado, fui provocado com essa afirmação ou pensamento de que todas as coisas das quais eu tenho certeza, eu não deveria tê-las. Não deveria ter, né? Ser a certeza completa. Porque são coisas que foram criadas pela minha vivência. E, querendo ou não, isso é meio que um mecanismo de proteção, né? Deduzir as coisas de forma da sua ótica de vivência, né? Você tem como é aquele, você cria aquelas barreiras de proteção para que aquilo não te afete de outra forma ou para que você consiga de certa forma, é por esse caminho, é por esse aqui, tal e tal, e você conseguir extrair o que você deseja, né? Sei lá, eu só sei que eu é uma coisa que eu gosto, eu não sei o quanto isso é música, realidade, é música para os ouvidos, realidade, canto, fantasia. Eu não faço a menor ideia, mas ouvir a sua voz interior, ouvir a sua voz interior, ter a certeza do que você quer em sua vida, isso seria mágico se eu soubesse e se eu conseguisse entender. É aquela coisa, eu sei muito bem o que eu não quero, sabe? O que eu não quero, o meu corpo ele grita, ele sente agonia, ele me deixa. Eu não consigo nem dar ouvidos para algo que eu não quero. Isso já é um caminho muito maravilhoso. Mas o que eu realmente quero? E como fazer o que eu realmente quero dar certo? Como? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Eu não acho que eu estou perdido. Eu acho que eu não sei como fazer dar certo o que eu realmente quero. Eu acho que é mais por esse caminho que hoje eu me encontro, sabe? Eu acho que esse é o caminho. E quando eu não sei o como fazer, eu questiono o que eu estou fazendo. Entende? Eu questiono. E aí esse questionamento dá uma, como é que eu posso dizer? Dá um sentimento de não saber o que está fazendo. Mas não é que eu não sei. Tipo assim, não é tipo assim, não sei como fazer acontecer. Mas não é que eu não tenho um direcionamento, é isso que eu queria corrigir. Não é que eu não tenho um direcionamento, tenho um direcionamento, mas é aquela coisa, parece que ele está inacessível, está inalcançável, parece que eu não consigo pegar, consigo alcançar a última prateleira. Parece que ela está intocável por mim ainda. Tem algo que falta, algo está faltando. E esse algo eu ainda não encontrei. Às vezes eu tenho algumas ideias, mas não sei, cara, não sei. Esse vídeo é um vídeo muito diferente de todos os outros, mas eu acho que os meus vídeos eles estão se tornando um pouco mais de mim, talvez por esse vídeo. E eu tô tendo uma tranquilidade melhor de fazer os vídeos.
aquela ansiedade de falar agoniado, como eu falei no vídeo anterior, nesse vídeo já não existiu. Talvez seja uma evolução, talvez não. Mas eu sinto que podem estar até piorando para quem está vendo, né? Mas para mim está sendo uma experiência diferente gravar esse vídeo. Por esse vídeo é só, né? Poderia continuar falando aqui. Gostaria até, mas eu já ia puxar um outro assunto, então já caberia em um outro vídeo. E o que eu quero para você é que você consiga ouvir a sua voz interior, tenha o seu direcionamento e não leve muito a sério nada que lhe afaste das pessoas, em certa forma, desde que essas coisas estejam voltadas sempre para o que você acredita. Porque no final das contas, essa vida vai passar e o que vai importar mesmo vão ser as suas decisões e como você viveu a vida. E aí cada um tem o seu jeito de ver como viver a vida. Não é eu que vou dizer como você deve viver a sua. Ok? Por esse vídeo é só. Até o próximo vídeo. Valeu!